gostava só de ouvir e ser ministrado, e sair da igreja lá que veio quebrantado e tal, mas na segunda-feira, na terça, quarta, quinta e sexta-feira, era uma comunidade que não vivenciava a vida do povo, a vida como igreja mesmo. Então era maravilhoso isso. Foi então que Deus me deu uma visão de grupos pequenos. E como foi isso? Foi através das Escrituras. Eu comecei a ler os Evangelhos e o livro de Atos, e comecei a ler sobre esse assunto, e Deus falou muito comigo. A visão de uma igreja que vivesse em grupos pequenos, em sistema estruturado, e que pudesse então a desenvolver a visão do pastoreio. Então, quando eu pensei em crescimento, eu nunca pensei que nossa igreja ia passar por um crescimento quantitativo quando nós implantamos a visão de grupos pequenos. A visão dos grupos pequenos era para pastoreio, cuidar das pessoas. Só isso. Mas para que isso pudesse acontecer, eu tinha que estudar. Então foi quando eu tive contato com o movimento Igreja em Células. Isso foi no ano de 98, eu tive o primeiro contato, mas fortemente mesmo foi no ano de 2000. 2000 eu comecei a ter contato com essas pessoas que trabalhavam a visão de trabalhar uma igreja em células, uma igreja em grupos pequenos. E isso começou a mexer comigo. Por quê? Desse grupo aí, irmãos, desse tempo, aconteceu algo. Quando nós implantamos os grupos, e que começou com 13 grupos apenas, em 2000, quer dizer, em 2001, quando nós começamos essa visão, treinando e preparando as pessoas, nós começamos na nossa casa. Esse grupo começou na nossa casa. E eu pensei, se eu quero dar um exemplo, eu vou começar comigo mesmo. Então chamei alguns líderes da igreja, chamei pessoas vizinhos da minha comunidade, e nós começamos então a ter um encontro dentro de uma casa, dentro da nossa casa, dentro de uma sala. E a partir disso Deus foi movimentando. E as pessoas foram sendo tocadas, e pessoas começaram a aceitar a Cristo, se render a Jesus, e de um grupo se multiplicou o outro, se multiplicou o outro, e moral da história. Ao longo dessa caminhada de 9 anos, eu coloquei 10 anos por causa dos valores que nós trabalhamos, mas ao longo dessa caminhada de 9 anos, nós saímos de um grupo de 3 grupos pequenos, 3 células, e hoje nós somos 105 células na igreja. Esse culto aqui é o segundo culto, mas nós tínhamos um outro culto, já não estava comportando mais o tempo comum, então nós tivemos que fazer o segundo culto. Então nós tínhamos um culto às 17 horas, com 350 pessoas, e um culto às 19 horas, com 400 pessoas. E aí começou a acontecer um problema dentro da igreja. É que os irmãos das 17 horas não conheciam os irmãos das 19. E os irmãos das 19 não conheciam os irmãos das 17 horas. E aqueles que se conheciam passavam pelo outro assim, com muita saudade. Mas só tinha meia hora entre um culto e outro para ver o processo de evacuação. Agora imagine essa cena. Irmãos, e os diáconos? Os diáconos todos estavam em crise. Porque se tem uma coisa que o diácono entra em crise, é quando ele pede para as pessoas: vamos sair, vamos fechar, e não querem sair. Aí ele entra na carne, e geralmente todo diácono, toda igreja que se preza, para acalmar os diáconos, tem que comprar taco de beisebol. Aí resolve o problema. Então nós estávamos com essa crise. Aí a liderança se reuniu e disse: pastor, precisamos encontrar alguma coisa, como é que vamos fazer? Falei: irmão, a única coisa que vamos fazer é comprar ou então um lugar maior. Mas como é que a gente vai fazer isso? Vamos fazer. Mas aonde? Eu não sei. Porque tem gente, sabe o presbítero, que pergunta tem todas as coisas, ele tem respostas. Eu não sei se eles estão assim aqui, mas os meus presbíteros dizem: pastor, e aí? Eu não posso sair, pastor, nós estamos esperando fazer domingo, está complicado domingo. Eu falei: não sei. Pastor, mas nós já vemos um outro estacionamento no supermercado, já está dando. Eu digo: eu não sei. Né? E o que eu faço? Passa! O quê? Nada! Né? Mas o fato é que a igreja começou com esse desenvolvimento e encontramos então um outro espaço. Meu irmão, dá uma viradinha
por diante. Agora só um minutinho. O que vocês acham de que é isso aí? Isso aqui é um ginásio, tá vendo? Esse ginásio aí, na verdade, é a chácara do presbítero da nossa igreja, que eu fiz curso campeão dele. Não é? Irmãos, eu sou assim mesmo, vocês vão ver. Só não quero espantar os irmãos agora. Mas o que vocês acham dessas pessoas aí? O que vocês acham? Hã? Célula, né? Grupo familiar, né? E se eu disser para vocês que aí não tem nenhum grupo familiar? São líderes. Aí são todos líderes de célula. Viu? Pode passar. Olha esse povo, sabe o que eles estão fazendo agora aí nesse momento? O que eles estão fazendo? O que vocês acham? Que oração eles estão fazendo aí? Que oração vocês acham? Vocês já viram presbiterianos apaixonados por vidas, por almas, chorando por almas? Irmãos, olha, não vou ser. Quando eu cheguei na igreja lá, se eu falasse assim, irmãos, nós vamos sonhar ter uma igreja aqui com 500 pessoas, todo mundo apaixonado por vidas, alcançando vidas para Cristo, sabe o que eles ficavam? Sério. Só vai dar trabalho. É coisa de pentecostal. Esse povo que está chorando para que Deus leve mais pessoas para as células, que nos use como estratégia. Essa gente toda aí vai passar. Está vendo esse povo aí agora? O que vocês acham que são essas pessoas? Líderes em quê? Treinamento. Estão sendo treinados. Esses aí todos estão sendo treinados para assumir mais terra. Já pensou nisso? Então qual é a minha função hoje na igreja, irmãos? Treinar. Eu prego 2 vezes na igreja hoje, treino liderança, cuido de todo o sistema junto com mais 6 pastores. Só isso que eu faço na igreja. Viu, irmãos? Agora fica assim. Tudo bem? Vamos lá. Agora passem. Está vendo isso aí, irmãos? Isso aí é interessante. Esse aí é um galpão. 100 metros da nossa igreja. Interessante como é que acontece, né? 100 metros da igreja, pastor Romildo. Eu nunca tinha visto esse espaço. Do lado. Do lado. Eu vi o pessoal preparando isso aí para fazer. Era um galpão antigo, mas estavam preparando para fazer uma quadra. Eu falei, uma quadra. Aí chegou um irmão da igreja e falou, pastor, nós estamos procurando um lugar. Olha esse lugar aí. Tinha um buraquinho assim. Eu olhei para o buraco e vi. Falei, nossa, mas era feio o lugar feio, todo quebrado, um negócio estranho. Que tipo de pombo, irmão? Que tipo de pombo ali dentro? Era pombo voando, pombo não sei o quê, pombo soltando todo tipo de coisa. Imagina. Eu entrei lá. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou trazer o conceito da igreja aqui? Como é que eu vou trazer o conceito da igreja aqui? Não vamos aceitar um negócio desse não. Porque eles não iam gostar do que eu vi. Eu falei, já sei. Vou levá-los à noite. Não tem luz? Levei os irmãos lá à noite. Cada um com lanterna e tal. Eu falei, olha irmãos, que coisa aqui. Eles olharam, pastor, é grande, pastor. Aí eu falei, pastor, o que é esse negócio aqui nos meus pés? Não é nada, é nada, não é bênção de Deus na tua vida, fica na paz, não sei o quê. No outro dia, o que não vai ter? Vamos alugar esse espaço. Vamos alugar esse espaço. Alugamos, naquela noite mesmo. Pô, pastor, quanto que é? Olha, estava aí uns 5 mil reais na época, para a gente alugar isso aqui. Verdade. Mas como é que fazer? Fazer um monte de coisa, banheiro, estrutura, lanchonete, temos que limpar, temos que arrumar tudo isso aqui. Como é que vai ser, pastor? Não tem dinheiro nem para alugar, imagina para reformar. Eu falei, Deus proverá. Era a única coisa que eu podia dizer, irmãos. Porque realmente não tinha dinheiro. E aí, como é que vai fazer o piso disso aqui, pastor? E bati o que é isso aqui? Eu falei, não é nada em nome de Jesus, nada. No outro dia, os espíritos acordaram, não sei nem o que aconteceu com eles.
Sei que quando foi com a reunião à tarde, chegaram todos eles de bermuda, tudo pipinado. O que é? Não, o que é isso? Se eu falasse para vocês naquela hora, vocês não iam aprovar o que nós aprovamos outra não. Então foi de Deus. Isso aí é pior de bom, picou vocês tudo todo. Né? E aí nós aprovamos e nós fizemos uma proposta. A proposta do Senhor foi o seguinte, vamos desse espaço. Nós queremos alocar em 5 anos, mas nós vamos reformar. Eu não vou pagar para o senhor 5 mil reais. Vou pagar para o senhor em 3 anos R$1.500. Porque nós vamos reformar tudo isso aqui. E o pessoal do meu lado, pastor, por que fica casado? Não sei por que, vamos fazer isso aí. Tem que fechar. Então nós fizemos isso. Então nós alugamos esse espaço e depois de 1 ano ele foi todo reformado. Pode passar aí. Olha aí. Já pensou? Você olha assim e é tão rápido, né? Slide é legal, né? Já muda, né? Um espaço para 1.200 pessoas. Pode passar. Então, irmãos, nós estamos tudo reformados. Está vendo esse piso aí? Sabe o que foi? Foi o meu carro, viu, irmão? Foi o meu carro. Era o carro da igreja, o carro gostoso, agradável, para ti. Pastor, nós não temos como fazer. Eu falei, meu Deus, como vai ser agora e tal? Aí o Senhor falou comigo, carro da igreja. Eu falei, é o carro da igreja. Nunca mais vou ter carro, pelo que eu estou vendo da igreja. Mas eu vou fazer isso. Aí eu falei assim, eu estou pensando em vender o carro. Os filhos disseram assim, boa ideia, pastor. Boa ideia, rapidinho. Tem que começar comigo, né, irmãos? E aí nós colocamos e fizemos o piso, reformamos, colocamos fogo, compramos cadeiras. Isso aí foi algo de Deus. Pode passar? Pode passar. Agora tem estacionamento à frente, atrás, muda, um monte de coisa. Pode passar. Pode ir um pouquinho. Está vendo esse povo lá na frente? Ali? O que vocês acham que é? Nem não passa nada não. O que vocês acham? Aquele povo ali na frente? Convertidos, e o que está acontecendo ali? Batido por imersão, não é por aspersão. Aspersão. Então, já pensou? E sabe esse número de pessoas que estão todas na frente aí? 90% vieram das células, dos grupos pequenos. 90% das pessoas que estão na frente, todas elas saíram de grupos pequenos e foram passadas dentro das células. Pode passar. Para não dizer que pode passar, irmão. Para não dizer. E hoje está aí o espaço, irmãos. Uma igreja que, quando nós entramos, nós subimos lá dentro. Hoje é uma igreja com mais de 1.200 pessoas. Pode passar. Pode passar rapidinho. Para não dizer que foi batido por aspersão, está aí. Só para vocês perceberem, eu provo isso. Tá certo? Então, fiquem tranquilos. Pode passar. Pode passar, querido. Então, hoje, nessa comunidade, já não tem, agora já tem ar-condicionado, a gente não tinha ventilador lá embaixo, dentro, pode passar. E aí hoje é uma igreja que tem uma estrutura extraordinária de adoração. São 4 grupos de adoração fortíssimos na igreja, pode passar. E essa é a igreja hoje que celebra nesse lugar, todos os domingos às 19 horas. E durante a semana, terça-feira, você tem uma reunião de oração com 450 pessoas orando. E você tem quarta, quinta e sexta, e sábado uma igreja que se reúne em grupos pequenos, mais de 100 células vivenciando a graça de Deus. Queridos, é isso aí. Está pensando nisso? O outro tempo, eu não falei nada para vocês ainda, mas esse tempo nós compramos esse aqui, nós já compramos em nome de Jesus, hoje é nosso, é da Igreja Presbiteriana do Brasil.